Saúde das mamas. Oferecimento Clínica Shore. Mastologia oncoplástica. Olá e bem-vindos ao quadro Saúde das Mamas. Hoje vamos falar sobre a jornada da paciente do diagnóstico ao pós-tratamento. Também vamos mostrar como o OncoFriends, aplicativo de apoio a pacientes oncológicas, pode contribuir para a vida de quem enfrenta o câncer de mama. Para abordar esse assunto, contamos com Daniela Miranda, advogada e CEO da OncoFriends, um grupo de pacientes oncológicas que criou o primeiro aplicativo no Brasil feito por pacientes para pacientes oncológicas. E o Dr. Mário Shore, mastologista, cirurgião oncoplástico e diretor da Clínica Shore. Bom dia, sejam bem-vindos ao quadro Saúde das Mamas. Bom dia. Bom dia, Paulo. Como é o momento do pós-diagnósticos, impactos e pensamentos? Bom, a gente, acho que 90% das mulheres, se não mais, falam que o chão abre, né? Devem dizer isso para o senhor também, né? Que o chão abre, né? Mas eu faço muita analogia com uma estrada, né? Que a gente está trilhando, tu te imagina numa estrada, que para mim é a nossa vida, né? Tu tem uma estrada que tu tem o sinalizador, tem o localizador, que é o aplicativo, tu tem as placas, tu sabe para onde tu está indo, o dia está bonito, de sol. E na hora do diagnóstico é como se tudo desaparecesse. Sai o sinal da internet, as placas desaparecem, tu tem que seguir a estrada, o tempo fecha e tu tá ali sozinha. Então, quanto antes a gente conseguir chegar em uma de nós, com informação, com segurança, isso começa através do médico, né? Mas às vezes a mulher não tem esse acesso. Tem uma paciente que ontem conversava comigo e disse que recebeu o diagnóstico por um e-mail, né? Então, imagina entre o e-mail e a próxima consulta dela, o que acontece na cabeça dela, na vida dela, né? É nisso que a gente, nesse vão que a gente tenta entrar para amenizar. É sempre interessante escutar assim, as pacientes, porque as reações variam, Daniela, e é um momento muito duro e não tem um protocolo. Eu digo que às vezes na faculdade de medicina, por mais que a gente tenha as cadeiras de psicologia, psiquiatria, mas são áreas, cada área de atuação é muito específica. E dá uma notícia ruim, e a notícia do câncer de mama, porque o câncer é uma palavra que, apesar da, vamos dizer assim, menor gravidade, cada vez mais mulheres se curam, ainda mais especificamente falando da mama, mas ela carrega um peso muito grande, histórico, digamos assim, de gravidade, né? Então, tu falar sobre essa doença, dar esse diagnóstico, é difícil. A gente não tem, às vezes, um treinamento adequado ou mesmo treinado, é difícil de tu encontrar o tom para aquela situação, para aquela mulher, para aquela família, naquele momento, no teu momento pessoal também, do Sim, médico. claro. Então, é sempre muito complexo. Sim, essa ideia de que se abre o chão, que tu perde o equilíbrio, aquela coisa de cair, de dar um frio na barriga, né? É a figura simbólica que as mulheres mais trazem. E eu complemento dizendo assim, nessa estrada da vida é um buraco. Eu faço uma analogia parecida com a tua, assim, os buracos que a vida, né, que a gente cai durante a vida. Mas sempre digo para as mulheres, quando a gente começa a sair daquele impacto inicial de que buracos existem na estrada de todo mundo, né, na estrada da vida, digamos assim. Mas todo mundo vai cair em buracos. Mas o importante é que quando tu cair, quem está perto de ti? Como tu está e quem pode te ajudar a sair? Quem vai te dar a mão nessa hora difícil, né? Então, sim, o impacto é gigante, as pessoas... Aí tu passa a ouvir as pessoas chorarem, tudo é importante, que elas se exprimam, que elas tenham aqueles momentos de silêncio, não precisa o tempo inteiro estar falando, né? Diferente de um programa de TV em que a gente ocupa o silêncio, numa consulta o silêncio faz parte. E eu tentar entender, porque às vezes é a primeira ou a segunda consulta que eu estou conhecendo a pessoa. Aí eu fico de antena ligada, como eu digo, ligo meu radar, para entender quem é aquela pessoa, porque em poucos minutos tu tem que se adaptar para tu conseguir. Às vezes a pessoa não quer mais falar mais nada, ela quer ir embora, vai, volta, né? Ou ela quer falar muito e tu escutar, ou ela só quer chorar, ou ela quer te escutar. Às vezes ela te dá a palavra e adota uma atitude mais passiva de te deixar falar e conduzir. Essas são as reações assim iniciais. Para encerrar essa pergunta, mas a minha função nessa hora, eu não sei, cada um enxerga de uma forma, mas eu não deixo parar. Eu pessoalmente faço assim, eu movimento
porque daí tem muita melancolia, muita dor, muita ameaça, a sensação, né, de perigo, e a gente para. Então, se eu já começo a falar sobre os exames, começo a falar sobre a cura, como é que vai ser o tratamento, que tudo está bem, né? E que as coisas vão começar a andar e que agora tu vai fazer toda uma mobilização para os próximos meses para sair dessa situação, tentando empurrar, né? Esse é como eu faço em geral, assim, e me adaptando a cada mulher. Isso é ótimo. Doutor Mário, como se dá a notícia e quais as orientações imediatas? Eu costumo, agora estou falando, estou me sentindo no consultório. Eu costumo perguntar, porque em geral as mulheres vêm com o resultado do exame vem para mim, mas vem também para as mulheres, porque o paciente, a pessoa, ela é dona do seu exame e ela tem o acesso. Então eu vejo se a pessoa já leu e se ela leu o que ela entendeu, né? Daí eu primeiro pergunto. Tu leu o exame, tu sabe o que significa? Aí as pessoas começam a falar, eu começo a prestar atenção nas palavras que ela está usando, se ela está com medo ou não, o quanto ela investigou aquilo, né, com a internet, com o Google. E eu sempre digo para os pacientes, se informar é sempre muito importante, sim, porque as pessoas aliviam um pouco, tá bem informada. Mas, às vezes, a internet ela tem um viés de tragédia. Né? Então, tu só vê notícia ruim, é muito difícil tu fazer uma procura e encontrar coisas mais leves. Então, as pessoas vivem mais apavoradas do que deveriam. Então, primeiro eu sondo para ver o quanto ela está informada. Se ela não está nada informada, aí eu passo a informar. Eu digo que não tem uma boa notícia, mas dentro dessa má notícia, as boas notícias relativamente vão começar a aparecer. Aí eu falo e vejo o impacto. O quanto aquilo impacta quem está perto da paciente, se ela está sozinha, em geral melhor não, mas muitas vezes vem sozinhas, e daí uma coisa na hora, assim, eu vou vendo, sentindo cada pessoa, mas é sempre muito duro, assim, então tu falo rapidamente e entro em detalhes se a pessoa me pergunta. Eu sempre tenho uma questão ética, assim, no doutorado, Daniela, se alguma coisa eu levei, além de aprender a ler e escrever, como eu digo, né, no mestrado e doutorado, eu aprendi na aula de ética, como dar informações e o que as pessoas têm que saber. O paciente tem direito de saber tudo o que ele quiser. Porque às vezes fica o quanto eu tenho que dizer, os familiares se preocupam, às vezes, com a dureza da notícia. Então, tudo que a paciente quiser saber, ela tem direito de saber. E tudo que ela não quiser saber, ela tem o direito de não saber. Eu não posso falar demais. Então, ela me pergunta, eu respondo. Quer me perguntar algum detalhe a mais? Eu respondo. Eu vou assim, parou? Está satisfeita? Eu paro. E assim a gente vai. Às vezes é no outro dia que ela vai perguntar outra coisa, as dúvidas vão surgindo, e tu tem que ter esse cuidado de informar, sim, não deixar nada para trás, porque as pessoas ficam com uma insegurança se tu não conta nada, assim, fica uma coisa, parece que está escondendo, né? Mas também não ficar falando demais. Às vezes ela quer saber só o básico e para ela está o suficiente e assim ela vai andar. E esse é o jogo. Após, doutor, a informação do diagnóstico e os preparativos para o tratamento, como o médico pode amparar, acolher e cuidar dessas pessoas? Pois é, essa tua pergunta é bem importante. Eu acho que ela tem muito pessoal na trajetória de cada um, assim. A pergunta é para mim, vou responder conforme eu faço. Eu acho assim, o médico, a figura dele ali, para esse apoio inicial, eu sempre faço assim, movimentos, as pessoas se movimentar. Ela já sai com os exames marcados, outros colegas que têm que visitar marcados, né, já sai com essa agenda para ela ser conduzida, porque às vezes as pessoas saem da tua sala, eles não sabem se vão para a direita ou para a esquerda. É impressionante, esse buraco aberto, como tu diz, né? Essa sensação de vertigem que as mulheres saem, às vezes não adianta tu dar os papéis na mão, elas não sabem nem para onde ir, elas nem escutaram mais, depois muitas vezes do que tu falou. Então, alguém pegar pela mão e conduzir ela, que a gente chama o profissional navegador, em geral enfermeiro ou outro profissional, no nosso caso as nossas secretárias, elas já vão marcando e as pessoas vão se mobilizando para sentir que não estão paradas. Né? Esse é um jeito que eu faço de amparar e apoiar. Mas o meu papel ele é restrito. Porque a consulta diagnóstico que dure 40 minutos, 30 minutos, 1 hora, o tempo que for necessário, mas acabou a consulta, minha atuação ela para um pouco, né? Eu sozinho não consigo fazer nada, eu não consigo dar o amparo, o acolhimento. Eu digo que a gente tem que dividir, o trabalho é multidisciplinar mesmo. Então eu já vou passando para os outros colegas, já saio com a consulta marcada com a psicóloga, caso ela queira, seja um desejo da paciente, os outros colegas médicos para fazer o ajuste para o tratamento, a marcação dos exames.
Se a paciente já quiser também ter um apoio da fisioterapia, da nutrição, ela já vai ter esses agendamentos marcados e esses profissionais vão recebendo a pessoa para não só ajudar do ponto de vista prático, mas também aquele amparo simbólico. Ela sai de uma mão para outra, tu entende? Naquele buraco que tu está, as mãos vão aparecendo para te ajudar. Essa é a forma que eu vejo de conduzir assim e ir tornando mais leve. E por isso que a Daniela aqui conosco conversando, ela é tão importante, porque eu acho que além dos profissionais que, né, a gente tenta amparar e preencher esse vazio que fica, né, na vida das pessoas, mas quando tu encontra pessoas que passaram por situações semelhantes à tua, eu acho que aí sim tu talvez seja outro passo tão importante quanto, que é tu encontrar os teus pares, porque a solidão não é, Daniela? A solidão é gigante, tu tá sozinha num buraco, abriu o teu chão. Quem é que tá junto contigo? Os profissionais de saúde, eles, claro, te ajudam, essa, né, toda a intenção, mas às vezes tu não consegue tudo. O ponto final, o mais importante, muitas vezes, é tu encontrar as pessoas parecidas contigo que vão dizer, eu sei do que tu está falando, eu passei por isso, né? Tu não está só. E eu acho que é aí que entra os grupos de apoio e agora tu com essa tua iniciativa maravilhosa de, através de um aplicativo, as pessoas com o celular, já que a linguagem atual, né? Tu conseguir se adaptar e trazer essa ajuda para as pessoas. Nós começamos com eu e minha parceira do Rio, a Gabi Macedo, nós começamos conversando entre nós e formando os grupos de WhatsApp. O WhatsApp é bom, uma ferramenta maravilhosa para o nosso dia a dia, mas ele é limitado. Né? E ali nos grupos com 100, 200, 300 mulheres, a gente em 18 estados, chega uma hora, vira uma torre de Babel, a gente não consegue mais se entender. E as coisas vão se perdendo, as dúvidas vão surgindo, mas são dúvidas básicas, não são dúvidas que o médico vai atender. É coisa da rotina, tô com muito sono, isso é normal, como é que vocês estão? Sabe, são coisas que tu não vai levar para o médico. Mas com os teus pares, como o doutor falou, né, a gente consegue conversar entre nós. Não é assim mesmo, tu vai ter isso, descansa mais um pouco. A gente faz a quimio, a gente acha que já vai sair arrasada. Não, a gente fica uns 3 dias bem, depois é que a gente dá uma caída. Então, assim, as dúvidas da rotina da paciente. E ali nos grupos a gente tem pacientes que estão em início de tratamento, meio, fim, já passou e querem continuar no grupo para ajudar outras. Então, a gente tem pessoas em vários níveis. E a gente resolveu fazer o app exatamente isso, para sistematizar as informações. Então, o app é uma coisa nossa, não é feito por uma grande empresa de tecnologia, uma coisa que foi abastecida por nós. A gente tem o suporte, sim, tecnológico, né? A sede desse nosso cérebro é em Minas. E nos ajudam a gente sistematizar. Então, a gente tem perguntas e respostas simples e singelas, porque a gente não quer virar uma Babilônia de informações. Ali a mulher se perde. E a gente tem mulheres de todas as idades ali, de todos os níveis culturais e sociais. Tem que ser uma coisa simples e fácil de absorver. E quais, assim, os medos e dores mais comuns? O que vocês notam que são as necessidades das mulheres nesse momento, assim, do diagnóstico, por exemplo? A nossa primeira dúvida, 10 em cada 10, é: vou morrer? Quando o senhor diz que a gente não vai morrer, a segunda maior dúvida é: vou ficar careca. É isso. É isso. Né? E então tem todo um debate sobre a história do cabelo, uso touca, não uso touca. Aí eu posso depois ter câncer no bulbo capilar porque eu estou usando touca. Aí começam as místicas, as teorias da conspiração, as loucuras todas, né, que a gente tem. E aí começa, vai usar cabelo ou não, vai fazer um aplique ou não, né, melhor cortar curto. E aí começam todas as dúvidas da mulher. Parece uma coisa superficial né, e muito tola para quem está tendo um diagnóstico tão sério. Mas para a mulher o cabelo dela é algo que traz também sua segurança, sua identidade, né? Eu não perdi o cabelo porque eu fiz a touca, mantive meu cabelo mais curto, aí a gente usa shampoo seco, faz várias, né, técnicas para isso. E o pior elogio que a gente recebe é assim: ó, tu não tá com cara da doença, ou seja, a doença tem uma cara, né? E a gente vai trabalhando isso em nós e depois nelas, né? Mas é fundamental. E olha só, tem outra coisa que me chama bastante atenção, que eu queria te perguntar para as mulheres e que também varia bastante, às vezes é difícil de conduzir. O tratamento acaba. Saindo do diagnóstico, aquela revolução, aquele furacão na vida das pessoas, passa, vem a calmaria, trata, retoma tudo, passa a cirurgia, passa o tratamento, passa aquele peso todo, acaba.
e às vezes eu vejo um vazio. Por exemplo, as pacientes, eu faço questão de dar alta após 5 anos, simbolicamente, eu pessoalmente. Eu digo, eu vou te dar alta, mas tu não vai embora. Agora eu já digo isso porque elas não vão embora mesmo. Por que não vão embora? Né? Porque tu tá de alta, tá curada. Curada, tu pode ter outra doença e tudo mais, mas essa aqui passou. Mas por que eu digo já, vou te dar alta simbolicamente porque eu sei que tu não vai embora? Porque as mulheres têm uma sensação depois que eu vejo um vazio, um medo quando acaba. Parece que daí soltaram tua mão. Como é que é isso? Sim, isso eu estava explicando para o meu marido semana passada ainda, e ele disse, não estou entendendo direito. Eu disse, viu? Por isso que eu tenho que ter minhas amigas, não compreendo. Porque tu não passou por isso, tu não está entendendo. Né? Primeiro, eu queria lhe dizer assim, o senhor falou que a gente tem desse estigma, mesmo tendo a chance alta de recuperação, né? Mas a gente vem de uma situação que 2 gerações atrás, é pouco, minha avó dizia a doença. Né? Ela não falava a palavra, parecia que ia atrair. E a gente tem isso enraizado, tem isso no nosso DNA, vamos dizer assim, né? De que é uma coisa terrível. Então, a gente tem isso ainda. Tem alguns estados que a gente tem muita dificuldade de trabalhar, porque ainda tem uma pecha muito grande de falar disso, parece que está atraindo isso. É difícil. Né? Eu estava explicando para ele exatamente isso. Assim, eu faz 2 anos o meu diagnóstico. Novembro de 2022 foi o meu diagnóstico. E, claro... 3 anos. 3 anos. É uma data importante. Nisso, a gente... Mas agora está se aproximando a época dos meus exames de revisão. Vai chegando, vai dando medo. E começa a dar um medo. É assim, a gente vive assim. Né? E mesmo eu acho que depois que termina esse período dos 5 anos iniciais, que é uma coisa muito marcante para nós, a gente fica esperando, parece que é o vencimento da carência do plano de saúde, assim, sabe? Tá esperando acabar logo. A gente vive isso e começa, e elas narram isso, né? Eu também sinto isso depois do tratamento. A gente começa a sentir, tá, eu sou outra pessoa, mas eu tenho que voltar pro meu mundo. Entende? Aí tu vê o teu mundo de outra forma, né? E tu começa, mas também tem um lado bom que a gente começa a depurar as amizades, depurar com que a gente vai se incomodar ou não, sabe? A gente começa a viver um momento mais... Também, a gente pode ver esse momento como um momento mais light. A gente também sugere muito para quem não passou por isso, fazer isso sem precisar ter um diagnóstico desses, né? Depurar as amizades, depurar os assuntos, resolver o que é bom para sua vida ou não, né? Não perder tempo com... Seria o ideal, né? Aprender sem sofrer, né? Isso aí. E, Daniela, o que o aplicativo pode contribuir para a vida da paciente? Vamos lá, a gente montou o app, nós somos o primeiro app feito de pacientes para pacientes no Brasil, a gente abastece ele com informações que as próprias meninas dizem para nós, tá faltando isso, né? Tá faltando aquilo. Tem uma menina lá de São Paulo que mandou uma mensagem para nós, olha, a gente falou pouco sobre tal assunto. Então, a gente vai atrás, conversa com os profissionais, pede para eles informação, o que a gente pode abastecer ali ou não. Eu me lembro que o dia que eu conheci o Dr. Chora, eu perguntei para ele assim, hoje está um debate, que aí quando vem um assunto novo, vira uma loucura nos grupos de WhatsApp, né? Começaram a falar que não podia, que a erva mate tinha um componente que conflitava com uma das medicações mais comuns que a gente toma, que é o tamoxifeno. E o Dr. Chora me fala sobre isso, para eu poder acalmar elas ou não, né? Porque... para uma de nós que está lá, sei lá, no interior de Juí, e o prazer dela é acordar e fazer seu chimarrão, a gente vai podar esse prazer a troco de nada. Deixa a gente ter uma informação mais ou menos segura se é ou não, né? Então, assim, é a qualidade de vida que a gente quer dar, né? E informação e segurança, isso que o doutor fala de dar a mão, a gente precisa disso, a gente precisa de apoio. Eu tive uma rede maravilhosa, eu tive minhas amigas disputando quem ia comigo no dia das minhas químios, mas tem gente que não tem ninguém. Não tem ninguém para nada, né? Para tirar uma dúvida, para ajudar no dia que não está se sentindo muito bem em casa, para ajudar a fazer um alimento seu. Né? Então, a gente precisa entrar nesse espaço. É isso. Daniela Miranda e Dr. Mário Chor, agradecemos por estarem conosco no quadro Saúde das Mamas. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar para outras mulheres, pacientes ou não, né? E dizer em especial assim que o Outubro Rosa, que a gente vive tanto, o doutor tem um slogan na clínica dele que eu acho maravilhosa, que a cura é o ponto de partida, é isso, vai atrás, né? Vamos descobrir. E que Outubro Rosa, eu falo sempre que não é para quem teve câncer, é para quem acha que ele está longe demais, que ele está muito distante. Obrigada. Obrigado, Paulo. A Clínica Chor é referência no tratamento de transtornos e doenças da mama. Atuando com excelência em mastologia, cirurgia oncoplástica e oncologia mamária,
com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada. A clínica oferece cuidado completo, unindo tecnologia avançada, expertise médica e um atendimento acolhedor e personalizado. Fundada pelo Dr. Mário Schor, a Clínica Schor tem como missão garantir tratamentos eficazes, sempre com foco no bem-estar integral da paciente, respeitando suas necessidades físicas e emocionais em todas as etapas do cuidado. A Clínica Schor está localizada na Rua Gomes Jardim, 201, sala 1107, no mesmo complexo do Hospital Blanqui. Para saber mais sobre os serviços, siga a Clínica Schor no Instagram ou entre em contato pelo WhatsApp 51 3392 0100. Clínica Schor Mastologia Oncoplástica. Saúde das mamas. Oferecimento Clínica Schor Mastologia Oncoplástica.